Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos em pleno tempo de advento, estamos em preparação para o período do Natal. E para refletirmos um pouco sobre Natal e Advento, temos connosco em estúdio o pastor Emanuel Diniz, da Igreja Metodista Portuguesa, a quem eu saúdo pela disponibilidade, pela possibilidade que nos dá de trocarmos algumas palavras sobre esta quadra que estamos a viver. Estamos a falar de Advento, preparação para Natal. Certo. Talvez possamos começar pelo Natal. Certo. Talvez, se percebermos o que é o Natal, possamos preparar melhor ou viver melhor o tempo de preparação que é o Advento. Eu lembro que há uns bons anos atrás, saí para a rua para um programa que queria realizar sobre Natal, de Fé dos Homens, o programa de 7 minutos e meio, e eu saí para a rua para colocar precisamente àquelas pessoas com quem eu me cruzava, acompanhado de uma câmara, o que era o Natal, o que significava o Natal. E das muitas entrevistas que eu fiz, a maior parte das respostas iam sempre no mesmo sentido. É um tempo de férias, é um tempo de família, é um tempo disto, daquilo. Muito raramente eu ouvia falar na pessoa de Jesus. Pastor Emanuel Diniz, o que é o Natal? Bem, a pessoa de Jesus é aquela que nasce. Porque Natal quer dizer nascimento. Não um nascimento qualquer, mas o nascimento de Jesus, o Cristo. Aquele que é o Salvador da humanidade. E, portanto, eu pessoalmente não utilizo muito a palavra Natal precisamente por causa disso. Hoje, Natal está conotado com todas essas coisas que acabou de dizer. Família, enfim, mesas fartas, etc. Também, vamos dizer, alguma solidaridadezinha com os pobrezinhos, coitadinhos, o que é uma coisa que me faz estremecer, porque a gente tem que ter uma atitude solidária sempre, não é? E não por causa da época, mas realmente o Natal tem a ver com o nascimento de Jesus. E, portanto, quando falamos de Advento, falamos da preparação para esse nascimento. Esse nascimento que, de alguma maneira, naturalmente, estamos a falar dentro dos crentes, é aquilo que aponta para um evento, esse sim, muito maior. O evento da ressurreição de Jesus após a sua paixão. Portanto, na realidade, os evangelhos foram escritos sempre nesta perspectiva. Após a ressurreição, discípulos, pessoas olharam para trás, para a experiência que viveram com Jesus, aqueles que andaram com ele, e refletiram nas suas palavras, e a experiência da ressurreição fez com que, em 2 dos evangelhos, houvesse também referências ao nascimento de Jesus. Não é? Portanto, esse nascimento de Jesus é, portanto, esse olhar mais longe. Até porque se Jesus é o Cristo, só podia sê-lo após a ressurreição. E, portanto, naturalmente estamos aqui a falar de um tempo, chamemos litúrgico, um tempo preparado com uma catequese, um ensino para levar a um aprofundamento da fé. Então, o Natal é um evento único. É um evento único. Ele não se repetirá mais. Nós lembramos-lo um pouco como quem faz os anos. Não é? Mas esse acontecimento único para o crente divide precisamente o antes de Cristo e o depois de Cristo. E, portanto, não há... Que não é apenas uma noção histórica, é uma noção também teológica e individual de uma experiência de vida. E o mesmo também se pode dizer, nós podemos conhecer a figura de Jesus, independentemente de todas as outras considerações de Natal, podemos conhecer a figura de Jesus, perceber nele um mestre, um profeta, isto ou aquilo, mas se nós não percebermos nele realmente aquilo que nos salva, portanto, a nossa própria vida não é transformada, e se isso não acontecer, será sempre alguém menor. Ao passo que, se isso acontecer, esse nascimento será o nosso, em termos de fé e de vida para o futuro. O Natal é, portanto, aquele momento em que
se a palavra não se tivesse feito carne, como diz o Evangelho de João, que não tem uma narrativa sobre o nascimento de Jesus, nós não teríamos depois sequer uma ressurreição. Apesar da ressurreição ser, obviamente, a festa por excelência, ou a celebração por excelência, ou o momento, digamos, fundamental da fé cristã. Mas a verdade é que tudo começa com este momento da encarnação. Sem dúvida, sem dúvida. Esta dimensão misteriosa de um Deus querer ser humano, não é? Para que estivesse numa plataforma, num lugar de diálogo face a face. Face a face. Eu acho que isto é absolutamente fundamental e é absolutamente único também na história das religiões, não é? Nós temos conhecimento, naturalmente, a antropologia, a sociologia, a história das religiões traz-nos conhecimento. É absolutamente único de um Deus tomar a decisão de vir ao nosso encontro. Isso só pode ser uma dimensão de um amor tão profundo, tão apaixonado, que nos deve inquietar. Claro, Paulo utiliza para a cruz a expressão loucura e escândalo. É possível utilizar as duas palavras também, até naquele contexto. E quem diria, se não no contexto de hoje também, de que um Deus que encarna ser também um escândalo e uma loucura? Sem dúvida. Basta circular nos centros comerciais, porventura descobre-se um presépio. Porventura. Mas é quase opcional. Porque, obviamente, digamos, a loucura é outra. É a loucura das compras, é a loucura do ter que dar, do ter que... Quer dizer, tudo aquilo que realmente é adereço não está no nascimento de Jesus. A Igreja não tem alguma responsabilidade neste contexto? Eu lembro e partilho esta experiência pessoal. Quando eu era criança, as prendas eram as prendas do Menino Jesus. Havia uma dimensão de prenda, mas naquela passagem do ano, passagem do dia de 24 para 25, no dia 25 nós acordávamos todos no contexto de uma grande família, na zona ali da Figueira da Foz, e nós íamos buscar as prendas que o Menino Jesus tinha trazido. Certamente. Hoje é o Pai Natal. Bom, o Pai Natal começou por aparecer nas árvores de Natal e foi crescendo. E o Menino Jesus foi ficando cada vez mais para trás, até desaparecerem muitas vezes. Hoje temos muitas renas, temos Pai Natais e Meios Natais e coisas absolutamente extraordinárias, mas estamos a falar de uma mitologia claramente pagã. Toda ela. O que é curioso, porque, e falávamos há pouco, ainda antes de estarmos no ar, de que o processo é um processo ao contrário daquilo que inicialmente surgiu. Quer dizer, houve uma cristianização daquilo que era secular, agora temos uma secularização daquilo que é cristão. Absolutamente, absolutamente. Houve uma dimensão de utilizar, por parte da Igreja Cristã já instituída, entenda-se, desde o século IV até ao século VIII, por exemplo, na Gália, já havia a dimensão do advento, de várias semanas, que na altura eram 6 semanas, não 4, mas depois ficou pelas 4, que no fundo corresponde a um mês lunar, um mês completo antes do Natal, mas de facto a própria festa do Natal vem do equinócio do inverno. Penso que todos sabemos isso. Não sabemos a data em que Jesus nasceu, claro, não é? Mas sabemos que ali, e a partir daquele momento, os dias começam a crescer. E esse é o sentido de que Cristo vá crescendo na vida, na comunidade, na sociedade, e se venha a impor, exatamente, como a luz do mundo. Então, há essa dimensão. Sem dúvida que há uma outra dimensão que aí fica bem sinalizada, que é a dimensão não desta primeira vinda que celebramos no nascimento de Jesus, mas daquela que aponta para o fim desta época, o fim desta era que vivemos, que é designada a segunda vinda, uma vinda em glória, em que o reino de Deus, até aqui, manifestando-se de forma, vamos dizer, incompleta, não totalmente visível, não deixará de que todos possam ver com os seus próprios olhos, ter a noção dessa experiência de que realmente Deus implantará uma outra realidade. E nós vivemos, portanto, a preparação para o Natal
também com esta dupla dimensão. Preparamos, aliás, nas palavras do próprio Jesus, estai vigilantes, estai atentos, porque os sinais dos tempos são de uma dimensão, vamos dizer, apocalíptica, não é? Mas, portanto, há aqui uma dimensão de preparamos-nos para este acolhimento a Jesus que nasce no mundo, mas que, acima de tudo, deve nascer nas nossas vidas. Mas essa dimensão histórica de encarnação, que se traduz também em gestos concretos, daí as prendas, daí a partilha. Portanto, elas não deviam tomar a preponderância, mas, pelo contrário, o presente é Jesus. Claro. O presente, o grande presente de Deus é Jesus, que abre as mãos e vem para nos abraçar e nos acolher e nos transformar. E essa dimensão em que isso já não será mais invisível, mesmo àqueles que o ignoram, o rejeitam, o põem de lado. Será realmente visível para todos. Entre estas duas dimensões, há o testemunho da Igreja. Há o testemunho dos crentes. Há o amor, feito também carne, feito também em instituições, feito em gestos de vizinhança. Há o amor que transforma, que modifica. Portanto, estas 4 semanas que temos antes do dia de Natal, do dia do nascimento e da celebração do nascimento de Jesus, são uma preparação para também algo maior. Para não ficarmos realmente pelas pequenas coisas. Estamos a falar de gestos que às vezes são muito importantes, podem parecer pequenos, mas alguns, por exemplo, comprometem-se a fazer determinadas coisas durante este tempo. Não é? Essa dimensão de promessa é muito importante porque nos obriga a sermos honestos connosco próprios e diante de Deus. O que é curioso é que, enquanto falava, eu pensava, obviamente, se nós perspectivamos o Natal como o advento, o nascimento daquele que é o Salvador, obviamente isso propicia, obviamente, que aqueles que vivem o tempo de advento o vivam numa determinada perspectiva. Sim. Mas quando nós não encaramos o nascimento deste menino como o nascimento do Salvador, e pelo contrário se pergunta salvar de quê? Isso interfere, obviamente, no tempo de advento. E a pergunta é, será que as pessoas têm noção do que é que significa dizer salvar? Provavelmente, hoje em dia, como vivemos em situação de pandemia, as pessoas têm uma noção mais clara do que é isso de ser resgatado da morte, ser salvo de perder a vida, ser salvo de doença grave, não é? Então, provavelmente hoje há um tom diferente, perceptível, porque a ameaça é real. Não é? Para o crente, a ameaça é real se nós não estivermos com Cristo. Não para ter medo, mas precisamente para largar os medos para trás. Não é? Ser-vos salvos dos nossos medos e ser-vos salvos do nosso egoísmo, que inevitavelmente qualquer ser humano experimenta, infelizmente, mais do que uma vez na vida. Não é? Essa dimensão da nossa natureza de querermos aquilo que porventura até faz falta aos outros. Então, a salvação é realmente um conceito vasto. De pensarmos sempre em nós, em primeiro lugar. Libertarmos-nos disso é extremamente libertador. Porque se nós pusermos os outros, pelo menos em pé de igualdade connosco, já não digo à frente, mas pelo menos em pé de igualdade, somos capazes de repartir. Somos capazes de não gastar naquilo que nós não precisamos. Não precisamos. Porquê ter 3 casacos e 5 pares de sapatos se podemos ter um pouco menos e mesmo assim estarmos bem? Não é? Estou a dar um exemplo um pouco caricato, evidentemente, mas quem diz isso tem sentido hoje uma criança, e há cada vez menos crianças, serem beneficiadas de presentes de toda a família. A criança muitas vezes nem sabe para que lado se há de virar e não valoriza, porque realmente não é o principal. O que a criança precisa é de atenção, precisa de amor, precisa... E claro, um presente certamente, mas não esta quantidade da nossa sociedade de consumo que nos envolve e que não tem nada a ver com os valores do Natal cristão. Claro. Não tem nada a ver. Neste tempo de advento, como vivê-lo?
numa perspectiva contemplativa, como viver este tempo de Advento? Certamente numa autorreflexão pessoal, mas de que forma? Eu tenho alguma dificuldade com a dimensão contemplativa, devo dizer. Contemplativa no sentido de ficar como que extasiado, contemplando um certo horizonte. Com essa dimensão tenho dificuldade. Porque nós, como disse, nós estamos entre duas vindas. E, portanto, a dimensão de contemplação é necessária, a oração, a partilha com Deus, o estar diante dele com a sensação e a noção de que somos responsáveis pela nossa vida, mas pela vida de outros. Essa noção de que temos que partilhar uma boa notícia, mas ao mesmo tempo temos que fazer algo que crie pontos com outros, que outros possam ver que estamos a falar a sério. Não são só palavras. Então, claro, essa dimensão contemplativa, para mim, enraiza-se sempre em alguma forma de ação. Seja, no fundo, é a eterna questão, onde é que está o teu irmão, não é? Exatamente. Não é? Seja numa situação simples, de partilha de um cabaz, vamos dizer, algo tão básico quanto alimento, tão básico, ou, naturalmente, mais envolvido numa dimensão de buscar apoio para pessoas que são vítimas de violência doméstica, ou situações em que as pessoas estão absolutamente isoladas e precisam, e então, em contexto de pandemia, já verificámos isso muitas vezes, precisam realmente de uma voz amiga, de uma visita, precisam de, naturalmente, no respeito para que a contaminação não aconteça, mas na proximidade, no abraço, quando isso é adequado. Isso tem um sentido curativo. Se nós não formos curativos, quem será? Não é? Então, a Igreja não deve preparar-se apenas pensando... Realmente, bom, está-se a aproximar o tempo do Natal, do nascimento de Jesus, vamos cantar coros muito bonitos, vamos fazer uma boa peça de teatro, vamos cantar hinos maravilhosos do Natal, que são efetivamente fantásticos, mas esse fantástico tem que estar nas coisas simples e humildes do dia-a-dia para com os outros. Senão, é vazio. É? Esse fantástico tem que ser vivido no coração das outras pessoas. Absolutamente, não é? Absolutamente. E quando isso acontece, vemos aí o fantástico de Deus em ação. Mas tempo de preparação, tempo de Advento, será também um tempo para repensarmos o nosso processo de santificação? E o que quer que isso possa significar? O tempo de Advento, diz na primeira carta a Timóteo, é um tempo de esperança. Nós vivemos na esperança. E nós não esperamos coisas piores. Nós esperamos coisas melhores. Esperamos a plena revelação de Deus. E, nesse sentido, a parte que a nós nos cabe é estarmos disponíveis para que Deus nos use. A santificação é um processo, não algo que... e não falo, evidentemente, da dimensão popular, de santo é, no fundo, aquele que está nos altares, nos nichos. Não falo disso. A santificação é uma coisa muito séria. Não é? Tão séria que nós dizemos que só Deus é santo. Portanto, à medida que procuramos aproximar-nos de ser mais como Ele, mais bons filhos, boas filhas, como Ele é nosso Pai do céu, então nós aprendemos que o amor é o mais importante. E outras coisas são importantes, mas o amor de Deus é o mais importante. E o amor aos outros é aquilo que mostra aos outros o quanto o amor de Deus é importante para nós. Portanto, são sempre duas facetas do mesmo amor. Claro. É algo que é claro, em tempos de dificuldades económicas, em termos de dificuldade, às vezes isso cria também um espírito que facilita, vamos dizer assim, facilita a passagem desta boa notícia. A verdade é que, quando falava, por exemplo, do Natal e falava que é a vinda do Messias, o Messias tem, digamos, um projeto de vida para cada um de nós. Este tempo de Advento é um tempo para nós pensarmos que aquele que nos nasce e cujo projeto de vida passa pela cruz do Calvário é alguma coisa que nós ainda verdadeiramente não assumimos, talvez em toda a sua totalidade. E aí vem a questão que eu colocava da santificação, no sentido de que, porventura, onde
onde falhámos durante todo o tempo, até a chegada deste novo tempo de Advento, é tempo de nós refletirmos e é tempo de nós percebermos se podemos também nós nos aperfeiçoarmos em Cristo. Eu estou totalmente de acordo, acho que a pergunta é muito pertinente. Vamos dizer de uma forma talvez simples. O crente sabe que a cruz é o seu destino. É um destino difícil, por isso Jesus disse que era um caminho estreito para ser verdadeiramente radical no sentido do amor de Deus. É um caminho estreito. De doação, é um caminho de doação. Eu diria que muitas das nossas igrejas, porventura, têm a cruz, mas gostam que ela seja almofadada, para não doer tanto. Só que é impossível não passar pelas dores para chegar à ressurreição. Como uma criança que nasce e vem ao mundo, há um processo doloroso que envolve a parturiente, que envolve a sua mãe biológica, não é? Nesse sentido, há algumas semelhanças. Mas eu acredito que o nosso mundo verdadeiramente geme por um tempo novo. Veja-se as conclusões da COP 26 em Glasgow, não é? Que parecia que poderia ir mais além, mas sempre os interesses de uns e de outros, naturalmente por razões que nós compreendemos, mas incapazes de encontrar aquilo que é preciso fazer. Jesus foi capaz de encontrar o que era preciso fazer e mostrou-nos de forma muito simples o quanto é necessário fazer isso. Se há pessoas que realmente vivem o tal 1%, não é? Que vive à custa dos 99% restantes, algo está totalmente errado. Esse mundo está condenado ao fracasso. Mas, do ponto de vista climático, isso é uma evidência. Do ponto de vista das relações humanas, isso é uma evidência. Do ponto de vista da dignidade, isso é uma evidência. E, portanto, é necessário um outro mundo. Um mundo onde todos sejam realmente transformados no seu querer e do que querer. Não é? Em que todos tenham realmente a dignidade de irmãos e irmãs. Isso podem dizer, é uma utopia. É certo. É certo. É uma utopia. Mas é uma utopia que nós acreditamos na esperança. Que um dia será realidade. O reino de Deus em ação. No entretanto, vamos preparando o caminho. Vamos vigiando. Vamos fazendo os sinais que nós podemos, que estão ao nosso alcance, e vamos mudando interiormente de vida, passo a passo. Até que, quando Deus entender, nós estejamos realmente diante dele, responsavelmente, para sermos abraçados. O nosso programa está perto do fim, mas eu, num minuto, gostaria de lhe colocar esta questão. Não é uma crítica, mas nós vamos notando que no desenvolvimento de algumas igrejas esta dimensão do tempo, do calendário litúrgico e da vivência destes tempos, como é o tempo do Advento ou o tempo de uma Quaresma antes da Páscoa, é alguma realidade que se vai diluindo ou vai desaparecendo. Talvez, porventura, por ser de uma tradição diferente. Isso não será uma perca para o aprofundamento da vivência cristã, uma perca para o sentido da Igreja? Naturalmente, há igrejas e comunidades que têm um sentido litúrgico, vamos dizer assim, mais apurado. São mais rigorosos em determinados tempos. São normalmente estruturas mais instituídas. Não é? Eu, sinceramente, penso que o importante é que o Advento serviu para ensinar, e essa dimensão tem que estar presente de uma ou de outra maneira. E por isso utilizamos naturalmente certos gestos, certos símbolos que ajudam a perceber esse crescimento. Por exemplo, uma coroa de Advento é uma prática habitual das nossas comunidades, que nos lembra que o tempo se vai aproximando. E à medida que se aproxima, aquele que é essencial aparece. Ou seja, a dimensão do ensino pode não ser necessariamente assim, mas tem que ser feita. De outra maneira, entramos numa diluição, enfim, cada um faz como quer, e isso não é bom. O termos algumas destas notas é relevante para podermos ensinar as crianças, os jovens, que há um tempo próprio para todas as coisas. Obrigado, Pastor Manuel Diniz, pelas suas palavras. Foi um prazer tê-lo aqui connosco nesta tarde. O nosso programa chegou ao fim.
O nosso desejo é de que vivam este tempo de Advento e particularmente o tempo de Natal com todo o sentido, com toda a propriedade. E até lá, até ao nosso próximo encontro, no início do próximo ano, fiquem bem, fiquem com Deus.